Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal e hoje nós vamos tratar de um tema bastante conhecido entre os conteúdos de matemática. Aí na última aula de física a gente estava tratando de algumas questões sobre movimento retilíneo uniformemente variado e eu notei a dificuldade de alguns alunos quando no meio da questão a gente se deparava com uma equação de segundo grau, lá na função horária das posições do movimento uniformemente variado. É muito comum quando nós pretendemos encontrar o instante em que o móvel passa por uma posição, a gente cair em uma equação de segundo grau. E pelo fato de ser um conteúdo que pode ter um tempo que não tenha sido visto, ou ainda que esse conteúdo não tenha sido aprendido direito por algum motivo, o pessoal pediram para a gente dar uma reforçada no conteúdo relativo às equações de segundo grau. Então, eu vou tentar fazer um videozinho bem breve aqui para vocês, para a gente seguir um passo a passo de como resolver uma equação de segundo grau. Primeiramente, vamos ao conceito de equação, independente de qual seja o grau dessa equação. Uma equação ela é definida como uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas e uma ou mais incógnitas. As incógnitas são os nossos valores desconhecidos, são indicados aí por um x, por um y ou por qualquer uma letra na qual nós não sabemos qual é o seu valor. Tá? E os valores numéricos são os coeficientes da equação. Então, nós temos uma igualdade de duas expressões, na qual tem que apresentar ao menos um valor desconhecido. Uma equação ela pode ser classificada em vários graus. Isso vai ser classificado de acordo com o expoente que está presente lá acima do valor desconhecido. Uma equação ela é considerada de primeiro grau quando o grau da incógnita, o grau da letra, aquele valor que nós não conhecemos, é 1. O expoente dessa incógnita tem um valor igual a 1. Ele não aparece também, ele não... o número 1 ele não precisa aparecer nesse caso, porque se eu tenho só a própria incógnita, isso significa que ele está elevado a 1, não está elevado a um outro número. Qualquer número diferente de 1, a gente vai colocar esse valor como expoente. Então, nós temos aqui a representação de uma equação de primeiro grau. Ela está colocada aqui, né, destacada em vermelho. Então, nós temos aí a forma ax mais b igual a zero, onde o x é a nossa variável, a incógnita, e os números a e b são aqueles valores que nós conhecemos, aqueles valores que não precisa mais a gente encontrar. Como exemplo de equação de primeiro grau, nós temos alguns exemplos aqui. No exemplo A, 3x mais 3 igual a zero. Então, aqui a gente tem a variável x, é como se tivesse elevado a 1. Não precisa colocar, não aparece, mas esse expoente vai determinar o grau da equação. Então, eu tenho aqui o ax mais b igual a zero. O a é representado pelo 3 e o b, o coeficiente b, é representado aqui por mais 3. A gente tem aqui outra equação. Essa equação não está escrita na forma ax mais b, mas observem também que nós temos um único expoente aqui, que é o expoente x, e todos eles estão elevados ao número 1. Na letra C também e na letra D, nós temos são equações de primeiro grau. Todos os valores desconhecidos apresentam um valor do expoente igual a 1, o que torna essa equação uma equação de primeiro grau. Se nós tivermos ao menos um desses valores desconhecidos, ao menos uma incógnita elevado a um expoente diferente, isso vai determinar o grau dessa equação. Então, nós temos aqui uma equação de segundo grau, que é o nosso foco. Ela é caracterizada por um polinômio de grau 2, ou seja, a gente tem
ao menos um dos valores desconhecidos ele vai estar elevado a uma potência de grau 2. Alguns exemplos aqui. A gente tem aqui, ó, na letra A, 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a 0. Essa equação é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde a incógnita é o x, o 2, o qual esse primeiro x está elevado, representa o grau da equação, e a gente tem também mais um monômio, mais um termo, a gente tem mais um monômio com um grau 1. Essa letra C aqui, ela representa um número que não acompanha um valor desconhecido. Por exemplo, aqui na primeira equação, você tem 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a 0. Então, aqui esse primeiro número aqui que está do lado do x ao quadrado, representa o A. A gente tem aqui o B, que é o 4, e o C é menos 6, aquele que não acompanha nenhuma letra. E aqui nas letras B e C também, a gente tem equações que estão escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0. Essa forma aqui é conhecida como forma de uma equação completa. Ela apresenta os três termos, o ax ao quadrado mais bx mais c, e é igual a 0. Então, nós chamamos aí, no caso das equações que a gente viu anteriormente, nós classificamos como uma equação completa. Nós temos todos os coeficientes diferentes de zero. O valor de A era diferente de zero, o valor de B também era diferente de zero e o C também. Lembrando que os valores de B e C, eles podem ser igual a zero, mas nunca o valor do coeficiente A pode ser igual a zero. Por quê? Porque se você multiplicar zero pelo x ao quadrado, ele vai ter como resultado zero. E aí deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, se não tiver um dos valores, se for igual a zero no caso de B ou C, ainda pode ser uma equação de segundo grau, mas ela é incompleta. Olha os exemplos aqui abaixo. Eu tenho aqui a primeira equação, 2x ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, faltou aqui o bx, né? Seria um número acompanhado do x. Isso não mudou o fato de ser uma equação de segundo grau, porque esse primeiro x aqui está elevado ao quadrado. Tá? Então, se tiver um dos termos elevado ao quadrado, é uma equação de segundo grau. Aí nós temos aqui o termo A, não temos o B, ele é igual a 0, e o termo C é menos 4. No exemplo B, a gente tem aqui, ó, menos x ao quadrado, está aqui o termo ax, o bx está aqui, que é o 3x, e não temos o termo C. Então, C é igual a 0, mas ainda é uma equação de segundo grau. O A é menos 1, embora o 1 não apareça, é como se ele estivesse ali. Se é só x, é porque é um x, né? E a gente tem um outro na letra C. Eu tenho aqui apenas o primeiro termo, o termo A, x ao quadrado igual a 0. O valor de A é igual a 1, então não temos B e nem C, os valores deles são igual a 0. Nesse caso, claramente acontece quando o valor de x é igual a 0. Não tem a necessidade de existir um segundo ou terceiro termo, o termo B ou o termo C. Mas aí a gente observa que nós temos os termos, né, o termo necessário para ser uma equação de segundo grau, que é o termo que está elevado ao quadrado, ok? Então, não esqueçam, o valor do coeficiente A, ele nunca pode ser igual a zero. Se isso acontecer, a equação deixa de ser de segundo grau. Agora vamos ao ponto principal, que é como nós vamos resolver as equações de segundo grau. Para a gente resolver uma equação, isso significa que nós vamos procurar valores que, substituindo no lugar de x, ou da outra letra, o valor desconhecido que nós temos, substituindo esse valor na incógnita, a gente vai tornar verdadeira essa sentença. E nesses casos, nós dizemos que encontrando esses valores, nós estamos encontrando as raízes da equação. Ou seja, a gente vai estar encontrando aqueles valores que, se eu voltar e substituir, nos valores desconhecidos, tornarão verdadeira a sentença da qual a gente já tinha anteriormente. Então, a gente vai
determinar a solução de equações, a gente tem alguns tipos de equação, mas os mais frequentes que a gente vai precisar aqui são as equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero e as equações completas. Nesse caso aqui, para as equações incompletas, onde o termo b é igual a zero, de um certo modo simples, né? Se você tem aqui ax ao quadrado mais c igual a zero, a gente passa o c para o lado de lá, a gente tem aqui ax ao quadrado, passa o c trocando de sinal, se ele for positivo ou negativo, né? Isso vai depender muito do caso. Na maioria dos casos, a gente vai ter números que quando passar vai ficar positivo, até porque a gente não vai encontrar raiz quadrada de um número negativo, né? Então, nesse caso aqui, você teria x ao quadrado é igual a menos c dividido por a. E aí, nesse caso, basta a gente extrair a raiz, corrigindo aqui, que a gente já vai passar com a operação inversa, né? A potência, o 2, vai passar para o lado de lá, ele passa na forma de raiz. Nesse caso aqui, nós temos menos c aí sobre a, mas isso vai ser mais ou menos a raiz quadrada desse valor que tiver lá. Lembrando que se o valor for negativo, não vai ser possível a gente determinar a raiz quadrada desse número, ok? Olha um exemplo aqui de uma equação incompleta. Para a gente encontrar a raiz dessa equação aqui, 3x ao quadrado menos 27 é igual a zero. Então, para a gente fazer isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos passar o 27 que está do lado de cá, vamos passar para o lado de lá para a gente isolar o x. 3x ao quadrado igual a 27, está negativo, vai para lá, positivo. Então, pega esse 3 aqui que está multiplicando com o x, passa para lá dividindo, ficou o que? X ao quadrado igual a 27 dividido por 3. X ao quadrado igual ao valor dessa equação, dessa divisão. 27 dividido por 3 vai dar 9. É só a gente tirar aqui a raiz quadrada. Então, esse valor vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, x vai ser igual a mais ou menos 3. Por que esse mais ou menos? Porque um número elevado ao quadrado, esses dois valores satisfazem a equação. Se eu elevar o 3 ao quadrado, dá 9. Se eu elevar menos 3 ao quadrado, também dá 9. Então, eu posso dizer que as raízes dessa equação aqui, tanto pode ser mais 3 como menos 3. Então, no caso das equações completas, a gente vai ter que seguir um passo a passo aqui, ó. Que são aquelas equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela pode ser resolvida em 3 passos principais, são eles. Primeiro, a gente vai encontrar os valores numéricos dos coeficientes a, b e c. Eles já estão presentes na equação, a gente só vai retirar esses valores. Depois, a gente vai calcular o valor do delta, que pode ser feito pela fórmula delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E por último, a gente vai encontrar os valores de x ou da outra letra que aparecer na equação através da fórmula de Bhaskara, que é dado por menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. E vamos lá para a resolução de uma equação seguindo esse passo a passo. Primeiramente, vamos fazer aqui o primeiro passo. Vamos determinar quais são os números aqui, o número a, o número b e o número c, que aí a gente depois só vai substituir esses valores. O valor de a nessa equação, ax ao quadrado, quem é que está aqui no lugar, está aqui junto do x ao quadrado? É o número 1, não aparece, mas é o número 1. Se eu tenho x, é porque eu tenho 1x, né? Então, fica 1x ao quadrado menos x. Novamente, o mesmo caso, né? É só 1x, mas nesse caso aqui é negativo, fica menos 1. E o termo c é aquele que não acompanha nenhuma letra, ele está sozinho lá, o número. Então, a gente tem ele lá, vamos colocar aqui, que é menos 12, viu? Então, o termo a é aquele que acompanha o x ao quadrado, ou qualquer que seja a outra letra ao quadrado.
E o termo B, o coeficiente B, é aquele que acompanha só o x, está elevado a 1, só o x. Ele pode, inclusive, não aparecer, nesse caso seria igual a zero. Mas nesse caso aqui ele vai aparecer porque a gente está resolvendo uma equação na forma completa. Depois disso, nós vamos encontrar o valor do delta. Para encontrar o valor de delta, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Não precisa colocar o sinalzinho de multiplicação, se colocar também não está errado, mas não é necessário. Está aqui o valor de delta, então vai ser igual. Vamos substituir o valor de b, lá em cima a gente já tem, já retiramos o valor de b, separamos, é só substituir. O valor de b é menos 1, não esquece de elevar ao quadrado, menos 4 vezes, aí o valor de a, que é 1, vezes o valor de b, que é menos 12. Colocar entre parênteses para não misturar os sinais. Então, delta vai ser igual a quanto? Menos 1 ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado vai ser positivo. E 1 vezes 1 dá o próprio 1. Aí aqui observem que eu vou precisar fazer o jogo de sinais, porque eu estou multiplicando um número negativo por outro número negativo. Então, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 dá o próprio 4. E 4 vezes 12 vai dar quanto? 48. Encontramos o valor de delta, aqui somando mais 48, igual a 49. Está aí o valor de delta. Por último, a gente vai fazer o quê? Vamos encontrar o valor das raízes. E para a gente fazer isso, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Substituindo esses valores aqui, aqueles mesmos valores que a gente já separou anteriormente, vamos lá, menos b, quem é o valor de b? Botem aqui, ó, b é igual a menos 1, então b, cuidado com o sinal, viu? Porque um sinal é do próprio número, o outro é da fórmula, então há necessidade de colocar os dois aí. Aí mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a gente vai colocar o valor do delta aqui, o delta a gente já encontrou que é 49, dividido por 2 vezes a, como o valor de a é 1, fica 2 vezes 1. Então, x é igual, menos com menos lá vai dar mais, fica assim, 1 mais ou menos a raiz quadrada de 49, quanto é que dá? Vai dar 7, dividido por 2 vezes 1, que dá o próprio 2. E aí, chegando aqui, nós vamos encontrar as raízes. Uma das raízes vai ser positivo, a gente vai usar o sinal positivo e o outro no sinal negativo, né? Então, a primeira vai ficar assim, vamos usar o sinal de mais, 1 mais 7 dividido por 2. 1 mais 7 vai dar 8, que dividido por 2 igual a 4. Esse aqui é o nosso valor positivo. O outro valor, o valor negativo, vamos só trocar, vamos usar o sinal embaixo, 1 menos 7 dividido por 2. 1 menos 7 dá menos 6, que dividido por 2 é igual a menos 3. Menos com mais dá menos, e 6 dividido por 2 é igual a 3. Bom, pessoal, seguindo esse passo a passo aqui, não tem segredo para você resolver uma equação de segundo grau. É só você lembrar de, primeiro você pega os valores que estão disponíveis para você, não precisa fazer cálculo, é só retirar os valores de A, B e C, separa ali para a gente depois só substituir nas duas fórmulas seguintes, que é a de delta e a fórmula de Bhaskara. Substituiu no delta, b ao quadrado menos 4ac. Você vai encontrar o valor de delta, que a gente vai substituir lá na frente, na equação, na fórmula de Bhaskara. Feito isso, é só substituir os valores e o resto são operações simples. Fez o jogo de sinais, tirou a raiz, somou, dividiu. São operações relativamente simples e que não tem nenhum segredo aí, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo aí. Reveja se necessário, se ficou alguma dúvida. Qualquer coisa, manda sua dúvida aí que a gente vai estar esclarecendo também, tá bem? Então, pessoal, valeu pela presença, valeu por assistir até aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.